Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Bárbara Torres, sou fisioterapeuta. Estou muito feliz em estar participando desse evento incrível, né, que é o primeiro Congresso Internacional de Pediatria, uma abordagem multiprofissional. E eu vou estar aqui falando de um tema muito pertinente, né, na pediatria, que é sobre o aleitamento materno e dor, o olhar da fisioterapia sobre os desafios do início da amamentação. Antes de dar início, eu gostaria de agradecer, né, a disponibilidade de estarem aqui participando desse evento tão rico e também agradecer a oportunidade, agradecer a banca, a questão da organização, né, em ter me convidado para compor o corpo docente. Antes de mais nada, vou me apresentar um pouco, né? Como eu já disse anteriormente, eu sou fisioterapeuta, mestre em saúde coletiva pela Universidade de Fortaleza. Fui bolsista durante o meu mestrado da FUNCAP, então eu tenho vários anos aí relacionados à pesquisa, né, científica. Então, tenho muita experiência nessa área desde a minha graduação. Então, tenho mais de 6 anos de pesquisa, vida de pesquisadora. Além disso, possuo especialização pela residência da Escola de Saúde Pública do Ceará, em saúde da família e comunidade. Então, atuava aí dentro, do território da UBS, né, da Unidade Básica de Saúde. Além disso, sou pós-graduanda em fisioterapia obstétrica, consultora em amamentação, e eu atuo aí com foco em saúde materna e infantil. Além disso, eu sou comprometida com o cuidado interdisciplinar integral, porque a gente sabe, né, que esses dois componentes em conjunto vão estar aí promovendo o melhor bem-estar para os nossos pacientes. Mas, além disso, além de fisioterapeuta, mestra, pós-graduanda, fisioterapia obstétrica. Além dessas titulações, eu sou principalmente mãe da Gabriela, a minha princesa, né? Que foi através dela, através do nascimento dela, em que me despertou para estudar cada vez mais sobre esse universo materno-infantil. Então, eu, enquanto profissional da saúde, enquanto fisioterapeuta, né, durante minha residência, eu atuava muito nessa questão de educação em saúde, nos meses coloridos, né, agosto dourado, fazer grupos de gestantes, falava sobre a questão do aleitamento materno exclusivo, da importância e tudo. Mas quando eu fui mãe, eu fui apenas mãe. Então, passei por todas as dificuldades, então foi através dessas dificuldades que eu despertei para estudar sobre esse assunto, porque enquanto eu, como profissional da saúde, como fisioterapeuta, senti tanta dificuldade, né, durante ali o período puerperal, sobre essa questão da amamentação, então eu procurei estar ali ajudando outras pessoas também, que passam pela mesma coisa, né? Além disso, além da mãe da Gabriela, principalmente, né? Eu sou educadora em saúde e defensora do Sistema Único de Saúde. E aí a gente vai entender um pouquinho, né, dentro dessa palestra, qual é a importância do aleitamento materno. Isso a gente já sabe, né? A gente já possui aí o conhecimento acerca de algumas das vantagens do aleitamento materno. Então, o leite materno, ele é um ouro líquido. Ele vai estar lhe dando todo o suporte para o bebê, para que ele se desenvolva em sua plenitude. E segundo a OMS, a Unicef, o aleitamento materno ele deve ser exclusivo até os 6 meses. Então, nada de oferecer água, ou suco, ou chá para esse bebê que estiver durante esses 6 primeiros meses. Tem que ser somente o leite, porque o leite ele já é rico em tudo isso que eu estou conversando com vocês. Ele já é rico de proteína,
oligosacarídeo, polissacarídeo, então ele vai estar ali promovendo ali a nutrição adequada para que o bebê ele se desenvolva perfeitamente. E aí, após esse período de 6 meses, o aleitamento materno ele deve entrar como complementar na alimentação do bebê, né, que vai iniciar a introdução alimentar, introdução de alimentos sólidos, e ele deve ser continuado até 2 anos ou mais, segundo a OMS, Unicef e Ministério da Saúde. E aí, como a gente já vinha conversando, como eu já havia dito anteriormente, o leite, ele é um alimento vivo, então ele vai estar ali saindo do seio da mãe. Ele é um alimento fisiológico, em que a mãe vai estar ali ofertando a alimentação, a nutrição para o seu filho. E aí, ela, além de tudo, todos os benefícios, vai estar ali fortalecendo o vínculo dessa díade, dessa mãe, desse bebê, certo? E aí, agora eu vou explicar para vocês um pouquinho dos benefícios para a sociedade e o planeta. A gente sabe que o leite materno, ele é uma fonte sustentável de alimento, ou seja, o que que seria isso? Ele não gera poluição, não demanda energia, água ou combustível, ele está ali pronto no seio da mãe para estar ali ofertando ao seu bebê. Diante disso, ele vai estar ali contribuindo para a redução de custos no sistema de saúde, gerando, né, menos tratamentos de doenças na infância e ao longo da vida. A gente sabe que o leite materno ele é rico em anticorpos, principalmente o colostro. Ele é considerado a primeira vacina do bebê. Então, o bebê que amamenta, ele vai ter, consequentemente, menos tratamentos de doenças na infância, contribuindo para a redução dos custos de saúde, dos custos do sistema de saúde. Além disso, ele vai estar melhorando a nutrição da população, porque aquele bebê que amamenta, ele vai estar mais nutrido, entendem? Além disso, contribui para um melhor desempenho educacional e cognitivo desse bebê. Estudos apontam que bebês alimentados, eles possuem um melhor desenvolvimento neuropsicomotor do que aqueles que não são amamentados. Além disso, gera impacto positivo na saúde pública e no desenvolvimento social, diante de todos esses benefícios que eu conversei aqui com vocês. Agora vamos focar nos benefícios para o bebê. Como eu já havia dito anteriormente, esse leite materno ele vai estar protegendo esse bebê contra diarreias, infecções respiratórias e alergias, causando uma redução do risco de hipertensão, colesterol alto e diabetes desse bebê na fase adulta. Então, a gente está trabalhando aí a questão da promoção da saúde, prevenção de agravos, fatores primordiais para a saúde coletiva, certo? Além disso, vai estar oferecendo para esse bebê uma menor chance de desenvolver obesidade. Uma dessas, a obesidade é uma das causas mais prevalentes aí de doenças crônicas não transmissíveis, né? É um dos fatores, né? Além da inatividade física, questão da alimentação desregulada, a obesidade, tabagismo, etilismo, eles entram aí como os fatores que interferem na questão da saúde da população. Então, o bebê que amamenta, que tem essa questão do leite materno, ele vai ter uma menor chance de desenvolver obesidade. Já está pensando aí na fase desse bebê maior, né? Na fase quando ele for criança ou até mesmo adulto. Além disso, como já tinha dito, ele contribui para o desenvolvimento neuropsicomotor, desenvolvimento cognitivo, e crianças amamentadas apresentam melhor desempenho e inteligência, certo? Trouxe até esse estudo em que ele foi um estudo de coorte, onde foram avaliados 700 pares mãe e bebê.
E o grupo de exposição, ele recebeu a alimentação materna, é, o grupo de exposição foi onde a alimentação materna, durante a amamentação e durante a amamentação, foram observadas, né? E o que que foi encontrado nos desfechos? Que o perímetro cefálico e a cognição aos 10 anos foram melhores para aqueles bebês que foram amamentados, tendo como resultado que uma dieta materna variada durante a gestação e a amamentação contribui para um maior perímetro cefálico. E uma amamentação prolongada, ele promove aí melhores scores cognitivos para esse bebê, tendo como base, né, o que eu havia dito. Então, esse estudo, mas você pode pesquisar na PubMed, existem vários estudos que falam sobre essa questão do desenvolvimento neuropsicomotor relacionados aos bebês que amamentam. E quais são os benefícios para a mulher? Os benefícios para a mulher reduz o risco de hemorragia no pós-parto, diminui as chances de câncer de mama, ovário e colo do útero, favorece a recuperação pós-parto, além de fortalecer o vínculo efetivo entre mãe e bebê, né? Dessa díade. Então, é de suma importância, porque durante a amamentação, existem dois hormônios responsáveis, tá? Existe o hormônio ocitocina, que é o conhecido hormônio do amor, e o hormônio prolactina. Então, esse hormônio da ocitocina, ele vai estar ali fortalecendo o vínculo entre a mãe e o bebê. Por isso que ele é tão importante, a questão da amamentação é tão importante para promover esse vínculo, né, entre as díades. Já eu trouxe aqui o desafio, né, como tema da palestra. Por que que eu trouxe a dor como tema central dessa palestra? E principalmente no início da amamentação? Porque a dor, ela é considerada a maior causa de desmame precoce relacionados à amamentação. E a dor, ela é considerada pela IASP uma sensação, uma experiência sensorial e emocional desagradável, associada ou semelhante associada a um dano tecidual real ou potencial. Então, a dor, muitas das vezes, ela é negligenciada. Ela não é vista como algo realmente potente, né? Então, assim, como ela é abstrata, como a dor do outro é a dor do outro, a gente não consegue mensurar. Muitas das vezes essa dor que a mãe nos fornece, a gente acaba tendo como normal, mas a gente tem que entender, a gente que é profissional da saúde, a gente tem que entender que a dor na amamentação, ela não é normal. Existe alguma causa, e o nosso papel enquanto profissional da saúde é detectar qual é a causa que está relacionada a essa dor na amamentação, para que a gente possa intervir da melhor maneira possível. E essa dor, ela é multifatorial. Pode ser por N motivos, como uma pega incorreta, fissuras ou traumas mamulares, engurgitamento mamário, mastite, ou até mesmo problemas relacionados à osteomiia articular, como uma tensão cervical, ombros da mãe, por conta da postura na amamentação. Então, a gente vai ver aqui nessa palestra que a postura da mãe, quando está amamentando, ela é de suma importância, né? Porque a mãe confortável, ela vai estar ali promovendo uma amamentação mais fidedigna, tá certo? Uma sucção, vai estar ali ofertando o leite de uma forma mais eficaz, digamos assim.
E aí a gente sabe, né, que o impacto físico e emocional dessa mãe que está ali no na cascata inflamatória, no seu puerpério, onde existe aí uma queda abrupta, uma redução abrupta dos hormônios da gestação, muitas das vezes passando aí por momentos de luz puerperal, vai causar, sim, insegurança, frustração ou até mesmo desistência precoce, porque às vezes a mãe ela não vai se sentir suficiente. E aí entra a questão dos julgamentos, né? Dizer que o leite, seu leite é fraco, não sei o que, você não está conseguindo dar de mamar para o seu filho, não é normal. Então, assim, existe muito julgamento da sociedade. Então, muitas das vezes, a gente tem que parar e saber ouvir as demandas da mãe, saber para o que está acontecendo. A gente tem que avaliar, ver o que é que está acontecendo, se é relacionado a uma pega correta, se é relacionado a algum trauma mamular, é um engurgitamento mamário. A gente tem que possuir todas esses conhecimentos para estarem abordando da melhor forma possível e para que essa mãe ela não desista da amamentação. Mas lógico, a gente vai dar todo o suporte, a gente vai dar todas as orientações, mas a decisão sempre vai ser da mãe, tá? Então, eu trago isso como complemento da minha apresentação, porque a gente vai dar todo o suporte, a gente vai estar ali incentivando, vai estar tratando, mas a decisão é da mãe e a gente não pode interferir, ok? Aí eu trouxe aqui esse estudo onde foi explorada a percepção da mulher com dor durante a amamentação, usando fóruns online. E aí esse estudo diz que a dor ela é um fator central para o desmame precoce, afirmando, né, o que eu já havia dito anteriormente. E ela está associada a uma culpa materna e um sofrimento psicológico. Ora, aquela mãe que está ali vivenciando seu blues puerperal, está sentindo dor, está falando que está sentindo dor, e muitas das vezes essa dor ela não é ouvida. Imagina o que é que se passa na cabeça dessa mãe, dessa puérpera. Então, é muito séria essa questão da dor, porque realmente ela está entre a principal causa de desmame precoce. E aí a gente tem que saber avaliar exatamente o que é que está advindo dessa dor. E aí esse estudo, ele observou que os fóruns online, ele oferecem um suporte social valioso, ou seja, ter um acompanhamento com outras pessoas que estão vivenciando o mesmo com você, que você, outras mães, outras pessoas, até mesmo uma rede de apoio que está ali lhe apoiando, né, na condução da amamentação, é de suma importância para que essa mulher ela não desista, certo? Então, aí a gente vê a importância, né, da gente estar falando, abordando dentro das educações de saúde, formas de estar mostrando para essa mulher a importância do aleitamento materno, mas em contrapartida também demonstrando os desafios que elas podem enfrentar durante a amamentação. Porque a amamentação, ela não é instintiva. A mãe, ela não sabe, nasce sabendo amamentar, assim como o bebê não nasce sabendo mamar. Então, é um aprendizado em conjunto. Então, durante as nossas educações de saúde, enquanto profissionais da saúde, a gente deve estar sabendo, abordar esses assuntos para que as mães elas entendam os benefícios do aleitamento materno, mas também elas entendam que existe sim os desafios e que elas saibam identificar para que a gente consiga conduzir da melhor forma possível. E também saber a hora necessária de contar com o apoio profissional, ok? E aí esse estudo ele destaca, né, a necessidade
de uma educação pré-natal realista sobre a amamentação. Então, é justamente isso que eu estou conversando com vocês. Promover ali momentos de cuidado, de promoção da saúde, em que aborde tanto os benefícios quanto as dificuldades encontradas. E aí eu venho para esse tópico que é o cargo-chefe da nossa apresentação. Eu quero que vocês entendam isso. Dor na amamentação não é normal, ok? Podem até já ter falado várias vezes para você, você já deve ter ouvido falar várias vezes durante sua vida que a dor na amamentação é normal, mas ela não é, ok? A gente tem que saber detectar da onde que está vindo essa dor. É por causa de um trauma mamilar? É por conta da pega incorreta? É por conta que o bebê ele está com agriloglacia? A gente tem que saber detectar. Mas dor na amamentação nunca é normal. A gente sempre tem que validar a dor da mãe. Então, diante disso, a gente deve avaliar a mama da mãe, o bebê e a dia de mãe e bebê, para saber exatamente da onde que está se originando essa dor. E aí é onde entra o olhar da fisioterapia, onde a gente vai estar avaliando, né, a postura dessa mãe, vendo se essa mãe ela está amamentando de uma forma confortável, numa poltrona que possua encosto, né, para colocar os braços, que ela tenha ali um banquinho para colocar os pés, para estar numa posição assim, bem confortável. Essa mãe a gente também tem que estar ali orientando a melhor forma possível para saber como é que ela deve estar amamentando. E aí também é onde entra a questão da ergonomia da mãe durante a amamentação. Então, a gente vai ter que saber é, conduzir da melhor forma possível essa mãe durante a amamentação. E aí, como é que a gente pode intervir, né? Com orientação de posições e pegas, a gente vai saber como que esse bebê ele está mamando, né? Se ele está tendo uma pega correta, se ele está tendo uma sucção eficaz. Além disso, a gente pode trabalhar com técnicas de alívio da dor, como o laser, né, que é a fotobiomodulação, massagens como drenagem linfática, o taping para quem tem aí a formação, né, a capacitação, e a auriculoterapia também. Além disso, exercícios para o relaxamento, para promover ali o melhor bem-estar para essa mãe, exercício de respiração e para estar promovendo ali um bem-estar materno. Além disso, a gente conta com uma importante ferramenta que é a questão da educação em dor, que ela vai estar ali fornecendo o empoderamento da mulher para conseguir seguir no processo. Então, a gente tem que dar autonomia para essa mãe, tem que empoderar essa mulher, porque ela tem que saber conduzir, ela tem que ser a protagonista daquele momento da amamentação. E aí eu entro agora para a questão da pega incorreta, para que vocês entendam de uma forma melhor e mais ilustrativa como é que a gente vai estar avaliando essa pega, tá certo? Antes se falava muito da questão da boca de peixe. O bebê que está mamando bem, ele vai estar com uma boca de peixe ali no complexo areolo mamilar. Mas hoje a gente já vê que a boca do bebê ele pode estar neutra. O importante é que essa boca ela esteja bem vedada, para que não entre ar, né? E ele consiga estar ali mamando de forma eficaz. Aqui está a minha mama didática, né? E aí eu vou demonstrar para vocês como que esse bebê ele vai estar mamando de forma correta. Então, o queixo do bebê ele vai tocar o peito da mãe. Então, ele vai estar aqui, ó, o queixo da mãe tá pegando nessa parte do complexo areolo mamilar. O bebê ele não pode pegar apenas o mamilo, porque se ele pegar apenas o mamilo, ele vai causar fissura, vai causar trauma mamilar.
Então, a gente deve orientar para que esse bebê, quando a gente faça o estímulo para que esse bebê ele abra bem a boca, assim que ele abrir bem a boca, a gente coloca o bebê no seio da mãe, para que ele não pegue apenas o mamilo, e sim o complexo areolo-mamilar, para que ele consiga fazer essa sucção de forma mais eficaz. Os lábios do bebê eles vão ficar virados para fora. Então, o bebê ele suga, dá uma pausa e suga novamente. Enquanto o queixo toca o peito da mãe, o nariz desse bebê ele tem que ficar livre para que ele respire. Imagina o bebê mamando com a boca no complexo areolo-mamilar e com o nariz obstruído ou com o nariz que está encostado muito no seio da mãe, ele não vai conseguir mais, ele vai cansar, vai sair do peito logo. Então, a gente tem que avaliar todos esses pontos para saber se a posição está correta. Além disso, a mãe ela pode ouvir o bebê deglutindo. Então, esse bebê, a gente vai ouvir esse bebê engolindo o leite, né? E observa-se mais a areola acima do que abaixo da boca. Então, o bebê ele vai abocanhar bem essa areola e vai deixar essa parte de cima mais livre, tá? As bochechas, elas vão permanecer arredondadas, porque ali tá saindo leite. Então, as bochechas, elas vão ficar arredondadas por conta do acúmulo de leite dentro da boca do bebê. Além disso, é uma conduta muito simples, mas que muita gente não sabe, que a gente pode estar fazendo para prevenir traumas mamilares, é para quando for retirar o bebê da mama da mãe, a gente tem que substituir o mamilo pelo dedo mínimo. Ou seja, o bebê está ali sugando. Ali, quando ele está sugando, está causando muita sucção, está tendo muito vácuo dentro da boca dele. Se a gente for tirar o bebê de uma vez, pode causar uma fissura, um trauma mamilar. Então, o orientado, a gente orienta que a mãe substitua o mamilo, coloque o dedo mínimo, né, entre o lábio superior e inferior da boca do bebê, para que retire esse vácuo e aí sim ela consiga retirar o bebê. Então, são dicas simples que a gente pode fazer total diferença na vida ali da mãe, né? E aí aqui eu trouxe uma imagem interna, uma imagem externa da pega correta do bebê, né? Quando ele está amamentando de forma correta, de uma pega correta. Então, aqui a gente observa, ó, na parte interna, onde ele vai abocanhar, né? Ele vai acoplar, melhor dizendo, o complexo areolo-mamilar, não somente o mamilo. E aí o queixo dele vai tocar a areola na parte inferior, o nariz dele vai ficar livre, e aí ele vai fazer essa boca neutra, onde ele vai estar com a boca vedada para que não entre ar, certo? E aí sim será uma forma correta de estar conduzindo essa amamentação, certo? E aí aqui eu trouxe algumas posturas para que a gente possa ter ciência. Mas a postura adequada é aquela postura em que a mãe ela se sinta confortável, tá? Existem inúmeras posturas, mas eu trouxe aqui as mais comuns. A posição tradicional, a mãe ela vai ficar sentada e o bebê é posicionado diagonalmente em relação ao corpo da mãe, com a cabeça ligeiramente mais elevada, ficando barriga com barriga. Então, o bebê ele vai estar na posição adequada quando ele tiver barriga com barriga. E a gente deve observar se o rosto do bebê ele estar de frente para a mama, com o nariz na altura do mamilo, e se o corpo do bebê está próximo ao da mãe. Esse bebê ele tem que estar muito bem alinhado, né? Ele vai ter que estar com a cabeça alinhada com o ombro alinhado com o quadril. Porque imagina, gente, vamos, depois vocês experimentem beber água com a cabeça desalinhada. Tem essa questão da dificuldade da gente deglutir.
Depois experimente. Imagine um bebê com a cabeça, né, rotacionada, ele não vai conseguir deglutir o leite direito. Então, é importante que todos esses pontos, esses três pontos, eles estejam alinhados, né, para que ele consiga aí sim estar mamando direitinho. Então, com a cabeça e o tronco alinhado e o pescoço não torcido. Essa é a forma correta, tá bom? Existe também a posição invertida, que ela também é conhecida como bola de futebol americano. E aí, todas essas posições, a gente precisa de uma forma de estar ali orientando a ergonomia para a mãe, né? Essa forma da amamentação, a gente precisa ter algum encosto, algum travesseiro, ou até mesmo aquelas almofadas de amamentação. Elas são muito bem-vindas para estar ali promovendo uma postura adequada para a mãe. Tá certo? Ó, pra vocês verem aqui, ó, um travesseiro, a postura da mãe, né, e tudo. E aí, sugere-se para a mulher de mama grande que ela use essa posição invertida. E a mãe, ela posiciona o bebê com as pernas para trás, logo abaixo de sua axila, e o corpo apoiado no seu antebraço, apoiando a almofada. A cabeça do bebê fica apoiada na mão da mãe, certo? Outra coisa, gente. Quando o bebê ele fizer o reflexo de abrir a boca para pegar a mama, é o momento certo que a mãe vai colocar na mama o bebê. Nunca a mama vai altar o bebê que vai até a mama, para estar evitando os traumas mamilares. Essa dica também é muito importante. Outra coisa, quando for colocar o bebê para mamar, nunca fazer isso, ó, que é a mão em tesoura, porque corta o leite, dificulta o fluxo do leite. A gente tem que pegar em mão em C, ó. Pegar dessa forma aqui, ó, mão em C, certo? Para estar fazendo aí a ordenha manual, até mesmo para estar ali dando suporte para esse bebê fazer uma pega correta. E essa posição invertida, ela também é uma posição que facilita a PEG. Ela é bastante utilizada nos primeiros dias de vida do bebê e para prematuros, pois ela vai estar viabilizando o manuseio da mama na hora de colocá-la na boca do bebê. Aí aqui eu trouxe alguns pontos, alguns acometimentos mais comuns relacionados à dor, tá? Eu vou começar falando aqui sobre o engurgitamento mamário, né? O conhecido leite empedrado, digamos assim. Hoje em dia, depois do protocolo 36 da ABM, entende-se que o engurgitamento mamário ele faz parte do espectro da mastite. Ou seja, se aquela mãe ela tem um engurgitamento mamário e ela não é tratada da forma correta, esse engurgitamento mamário ele pode sim evoluir para uma mastite inflamatória. Se após as 48 horas essa mastite inflamatória ela não for conduzida da melhor forma possível, ela pode ter aí uma mastite infecciosa, ou até mesmo um abscesso, ou até mesmo evoluir para uma sepse. Então, assim, gente, engurgitamento hoje em dia é muito sério. A gente sabe através do protocolo 36 da ABM que existe sim um manejo adequado para que essa mãe não venha a ter tantas complicações através do engurgitamento mamário. E aí, como é que esse engurgitamento mamário ele se apresenta em relação aos sintomas e sinais na mama da mãe? A mama dessa mãe que está com engurgitamento mamário vai ficar muito edemaciada, muito inchada. Vai ficar brilhante por conta da inflamação. Hiperemiada, e se você tocar no seio, vai estar quente. E o principal sintoma desse engurgitamento mamário é a dor. E após esse protocolo 36 da ABM, existe um manejo clínico adequado, onde
Então, né, existe hoje em dia um manejo clínico adequado após essa publicação do protocolo 36 da ABM. E aí, esse protocolo ele é o padrão ouro, né, que vai estar ali sendo conduzido através dos engurgitamentos mamários. O primeiro passo, existe um protocolo onde são seguidos alguns passos. O primeiro passo é a gente detectar esse engurgitamento mamário e realizar uma drenagem linfática manual, certo? Nessa mama. Após essa drenagem linfática manual, a gente vai ter que estar ali fazendo uma ordenha de alívio, fazendo ou orientando a mãe a fazer uma ordenha de alívio. Imagina, essa mama, ela tá muito, tá muito edemaciada, tá com a questão do leite, tudo, muitas das vezes o bebê não consegue pegar, não consegue acoplar, né, a questão da boca no complexo areolo-mamilar, porque fica muito dura, muito rígida. Então, a gente precisa fazer uma ordenha de alívio para estar retirando ali aquele excesso de leite, para que a mama fique macia e o bebê consiga mamar. Lembrando, nunca utilizar bomba extratora de leite em engurgitamento mamário, em mastite, em fissuras, em traumas mamilares. Sempre fazer a ordenha manual. É contraindicado fazer é, extração de leite de forma com bomba extratora de leite quando está nesses casos aqui. Então tem que ser, a conduta tem que ser manual, tá? Sempre manual. E aí, depois dessa ordenha de alívio manual, a gente coloca o bebê para mamar em livre demanda. E aqui vai ser no tempo dele, certo? Deixa ele mamar à vontade. Depois que ele mamou à vontade, a gente entra com compressa fria. Nunca utilizar gelo no seio, porque a pele é muito sensível e pode queimar, causar queimaduras seríssimas. Então, assim, é compressa fria. Eu gosto muito de utilizar aqueles paninhos de boca ou até mesmo fraldas, colocar ali na água gelada, né? Que é totalmente diferente do gelo. Você coloca na água gelada o paninho, né? O pano de boca, ou a fralda de pano, e aí coloca no seio da mãe. E aí, quando tiver mais frio, coloca um pouquinho mais. E aí, essa questão da compressa fria tem um porém, tem que ser por até 10 minutos. Nunca extrapolar esse tempo, porque aí pode causar o efeito reverso, ok? Outra orientação que a gente dá é usar o sutiã com a boa sustentação. Não pode utilizar sutiã com aro, porque o aro ele pode garrotear ali os alvéolos, né, do seio e tudo, e piorar a situação. Então, a gente orienta apenas que o sutiã ele seja com boa sustentação e sem aro. Aí aqui entra outras formas de estar conduzindo melhor o engurgitamento mamário, mas lembrem-se, o manejo clínico, ele é o principal. Aqui são apenas coadjuvantes, né? A gente pode trabalhar com a questão da bandagem elástica, né? Para quem tem a formação, que é o tape, ou até mesmo a fotobiomodulação com o laser, que são excelentes, né? Para o engurgitamento mamário. E aí aqui eu trouxe a diferença do engurgitamento mamário para a mastite. Enquanto o engurgitamento mamário ele é bilateral, ele acopla aí a maior parte do seio, a mastite ela é unilateral, é sempre apenas de um lado. E ela vai atingir apenas um quadrante da mama. Principalmente o quadrante superior externo, né? Que é, por exemplo, digamos que aqui seja o seio direito, né? Aí, ó, se for o engurgitamento mamário, ele vai estar aqui no seio inteiro, na mama inteira. Se for a mastite, como é que a gente vai saber para diferenciar? Ela vai ser só de um lado, em um quadrante da mama,
e principalmente no quadrante superior externo, ou seja, nessa região aqui onde tem mais alvéolos, ok? E aí a gente vai saber detectar. Já em engurgitamento mamário, existe o engurgitamento mamário fisiológico, é quando acontece a apojadura, né? E existe o engurgitamento mamário patológico, que ele pode ser aí durante todo o percurso da amamentação, independente da fase. E aí a gente tem que saber detectar, porque ele pode progredir e até se tornar uma sepse. Então, ele causa muita dor, é muito dolorido, e a gente tem que saber conduzir da melhor forma possível. Aí aqui eu trouxe outro acometimento que causa muitas dores na amamentação, que são as mamas feridas, né, ou traumas mamilares. E aqui a gente tem que saber detectar qual é a causa do problema. O que é que está causando esse trauma mamilar? É uma pega do bebê? É a pega incorreta? É o posicionamento do bebê? Ele não está posicionado direito? Ele tá com o pescoço rotacionado e está causando muita força, muito desconforto para estar fazendo a sucção dele não está sendo eficaz? Ele tem alguma angliloglossia, que é a língua presa, e aí está machucando esse seio? Aí, o primeiro passo de tudo é a gente detectar, avaliar, ver o que realmente, qual é a causa desse trauma mamilar. Para isso, a gente trajar o nosso manejo clínico, né? A depender aí da causa. A gente pode estar conduzindo como forma de ajustando a postura, formas também de estar utilizando o próprio leite na ferida, né? No trauma mamilar. Antigamente a gente orientava muito sobre a questão da pomada de lanolina, mas hoje em dia ela não é mais utilizada. Por quê? Porque ela é muito pegajosa e aí pode obstruir os ductos. Então a gente não orienta mais pomada de lanolina. A gente orienta apenas a mãe, ela está ali utilizando o próprio leite, porque ele possui propriedades cicatrizantes, né? E aí a gente orienta apenas para ela estar passando o leite e também a gente pode estar orientando para tomar o banho de sol. Só que a gente tem que ter cuidado com esse banho de sol, tá? Não sei. Tem que estar no horário adequado, entre o horário, horário adequado entre 6 a no máximo 9 horas da manhã e depois das 4 horas da tarde. E tem também um porém. Esse banho de sol, ele deve expor somente a lesão, tá? Não pode expor o seio todo. Por quê? Porque pode causar o efeito reverso, acabar causando vasodilatação e aumentar a produção do leite. Imagine essa mãe que já está aí com essa mama ferida e tudo, e vai aumentar a produção do leite, pode causar, sei lá, engurgitamento mamário. Então, a gente não pode expor toda essa mama da mãe. O que eu gosto de fazer é pegar uma roupa velha, uma blusa velha e cortar, né, cortar um espaço aqui para que encaixe exatamente onde esteja a lesão, expor essa mama ao sol, orientar para que exponha essa mama ao sol e deixar o resto coberto com um pano, ok? Outra coisa que a gente pode estar orientando é ordenhar o próprio leite e ofertar a própria mama. Ordenhar o próprio leite, que eu digo, é ordenhar de forma manual, não esqueçam, tá? Nunca utilizar bomba extratora de leite em fissuras, em traumas mamulares, em engurgitamento mamário. É somente a ordenha manual, certo? Outro fator que a gente pode estar orientando é alternar as posições, que a gente lembra lá, eu mostrei dois posicionamentos para vocês. Tem o tradicional e o invertido. Quando a gente coloca no tradicional, a pressão é diferente da invertida, enquanto a pressão do tradicional vai pegar mais aqui a região interna e medial, o outro vai mudar a posição, vai mudar a pressão. Então, a gente fica orientando de estar mudando essa posição para que esteja ali
ajudando a cicatrizar, digamos assim, né? O tempo e cicatrizando aquela ferida. Outro recurso muito utilizado e muito bom para a questão de trauma maxilar é a fotobiomodulação, certo? Para quem tem aí essa capacitação, ele é excelente, mostra resultados incríveis em apenas uma aplicação. Super indico, inclusive. Outra forma, mas esse aqui é em último caso, é quando a gente já tem tentado de tudo, gente, de tudo, e nada disso deu certo. A gente ainda está avaliando essa questão da causa, a gente ainda não detectou. E aí, o último caso é a gente suspender o aleitamento materno, ficar ordenhando com a mão durante 24 horas e depois dessas 24 horas reavaliar. Reavaliar e ver o que realmente, se teve essa cicatrização, como é que está o seio da mãe, se a gente conseguiu detectar o problema, e aí sim conseguir conduzir nessa amamentação, né? E aí a gente pode observar que a nossa função enquanto fisioterapeutas, ela vai estar aí atuando na prevenção do desmame precoce, através da identificação precoce da dor, né? Então, a gente vai estar avaliando o bebê, a mama da mãe e a dia de mãe e bebê, para estar ali promovendo o melhor cuidado, o melhor bem-estar para essa mãe e para, consequentemente, para esse bebê, né? Que um bebê bem alimentado, ele também vai estar ali se desenvolvendo de uma forma mais completa. Além disso, é importante a gente considerar um acolhimento multiprofissional, onde vai entrar a questão do acompanhamento com a fisioterapeuta, um obstetra ou até mesmo um pediatra, né, para estar ali conduzindo a melhor medicação para aquela mulher que amamenta. Também a questão da nutricionista, então tudo isso é importante. Além de tudo isso, a questão do apoio familiar e comunitário é de suma importância, porque a gente lembra que uma rede de apoio fortalecida é um apoio muito potente para aquela mãe que já está passando por muitas situações referentes ao período do puerpério. A última coisa que a mãe precisa aqui nesse momento, gente, é de julgamento. Então, realmente, a pessoa que estiver próxima àquela mãe, àquela rede de apoio, ela tem que dar subsídios, tem que estar apoiando aquela mãe e oferecendo um cuidado, né, um olhar diferenciado o que ela está dizendo, a gente tem que saber validar a dor daquela mãe, porque a gente já viu aqui que dor durante a amamentação não é normal. Então, a gente tem que saber avaliar para tratar. E aí, outras coisas que a gente pode também estar conduzindo é a estratégia de suporte contínuo, como consultoria em amamentação, grupos de apoio, rede do SUS e redes privadas. Que é que eu trago essa frase, né? O aleitamento, ele é fundamental para a saúde da mãe, do bebê e da sociedade. Dor, ela não deve ser naturalizada. Eu estou repetindo várias vezes para que realmente vocês entendam que dor na amamentação não é normal. Ela precisa ser reconhecida e tratada, independente, ok? E a fisioterapia, ela tem um papel essencial no manejo e prevenção do desmame precoce. Aqui eu trago algumas leituras sugeridas, né? Aqui é o protocolo 36 da ABM, que traz o espectro da mastite, foi publicado em 2022. Tem esse livro aqui excelente, que eu acredito que eu acho que está no capítulo 24 a 22, sobre o capítulo do leite materno, que é a nossa atuação enquanto fisioterapeuta dentro do aleitamento materno. Então, assim, é um livro muito bom que eu adoro, inclusive, super indico. E também tem algumas cartilhas, né, alguns documentos publicados
dentro do Ministério da Saúde. É só pesquisar no PDF, que tem várias coisas falando sobre o aleitamento materno, né? Aqui eu trouxe o caderno de atenção básica, onde traz a saúde da criança, o aleitamento materno e a alimentação complementar. Então, assim, se você pesquisar, sempre pesquise de fontes confiáveis. O Ministério da Saúde ele já possui aí várias cartilhas vinculadas à questão do aleitamento materno e são muito boas para que vocês leiam, para quem se interessa pela área. E aí, gente, aqui eu finalizo minha palestra com essa frase, né? Conheço todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. E aí, aqui essa foto eu tirei no final da minha residência, né? E aí eu trouxe essa frase também, que é: antes de ser um bom profissional, seja um excelente ser humano. Não adianta a gente dominar todas as técnicas, a gente possui várias titulações, a gente ter o nosso currículo Lattes com 30, 40 páginas, se a gente não é um excelente ser humano, se a gente não consegue ouvir o que o paciente quer nos dizer, se a gente não tem uma escuta qualificada. Então, a gente tem que realmente saber conduzir da melhor forma aquele paciente e saber validar a fala do paciente para que a gente consiga, sim, estar trazendo a melhor qualidade de vida, a melhor condição de vida para ele, ok? E aí, aqui está o meu Instagram, Bárbara Torres Fisi, para quem se interessa pela área, para quem ficou com alguma dúvida, para quem gosta desse universo do cuidado materno-infantil, posto vários conteúdos. E no mais é isso, gente. Muito obrigada pela atenção, muito obrigada pela participação. Eu desejo um excelente congresso para vocês. Esse congresso está riquíssimo, com muitos assuntos pertinentes dentro da área da pediatria. Eu desejo um excelente restante de congresso. E no mais é isso, gente. Muito obrigada pela atenção.